Everton Bruno, sou do Colégio Estadual do Campo Maria Quitéria e eu e meu grupo estamos fazendo uma pesquisa sobre desigualdade social. E esse é o meu grupo. Oi, meu nome é Carolina e eu vou entrevistar a professora Maria Nilva sobre desigualdade social. Professora Maria Nilva, para você, o que é desigualdade social? Desigualdade social é quando as classes são desiguais. O que acontece? Existem pessoas da classe média e da classe baixa. Então isso é desigualdade social que a sociedade acontece, ela acaba sofrendo com isso. Pela questão de valores, pela questão de trabalho também acontece isso. Vamos supor, é mais fácil uma pessoa de classe alta ser um médico do que uma pessoa de classe baixa ser um médico. A questão de favorecimento. Assim, Para você, quais são as causas da desigualdade social? as causas são a questão do governo, porque se o governo ele mantesse todo mundo de forma igual, não teria essa desigualdade social. A questão da renda, de salário, da inflação, tudo isso acaba sofrendo com a desigualdade social. Você, o que torna o país, o Brasil, um país tão desigual? É isso mesmo, a questão do governo. O que é que acontece? Atualmente, agora mesmo, o governo está melhorando a situação, mas as condições são diferentes. O médico recebe 10 mil, ele consegue se manter. Já a empregada doméstica ganha somente um salário para pagar a conta de luz, pagar aluguel. Então, com isso, ainda tem questão da saúde, que a saúde pública do SUS não é suficiente para aquelas pessoas. Então, é por isso. Obrigada. Meu nome é Tamara, eu vou entrevistar o professor Ronaldo no de Química sobre desigualdade social. Senhor, o que é desigualdade social? Desigualdade social, para mim, é aquele termo que se refere a grupos sociais que têm algum ponto de diferença entre eles, como, por exemplo, a questão financeira. Você tem grupos que são mais ricos, outros menos, então isso leva a esse conceito de desigualdade social. Para o senhor, qual é as pessoas que mais sofrem com a desigualdade social no Brasil? Quem sofre mais é sempre aquelas pessoas que têm menos recursos, que estão, digamos, nesses grupos que eu te falei, que são diferentes. Quando você leva em questão a parte assim, financeira, então quem tem menos recursos vai estar sempre à margem, vai estar sempre desfavorecido. E o senhor faria para acabar com a desigualdade social no Brasil? À margem, vai estar sempre desfavorecido. E o senhor faria para acabar com a desigualdade social no Brasil? Eu faria de imediato, eu penso assim, em políticas públicas que visam uma melhor distribuição de renda para fazer com que esse ponto da questão financeira seja um ponto mais igualitário para as classes, para que elas possuam rendas parecidas, para que não fiquem com a coexistência de grupos tão diferentes assim quanto a questão de que você tem muitos recursos financeiros e outro você tem poucos. Então, a primeira coisa que teria que fazer seria uma distribuição de renda um pouco mais efetiva. Obrigada. Entrevistar o professor William sobre desigualdade social. Professor, para você, o que é desigualdade social? Desigualdade social, para mim, é a diferenciação que a gente tem na nossa sociedade, né, de pessoas que têm mais privilégios por ter uma determinada cor, no caso a branca, do que pessoas que são negras. E essa diferenciação, né, que a sociedade insiste em fazer entre pessoas brancas e pessoas pretas, acabam gerando, né, diversos empecilhos, diversos caminhos tortuosos para as pessoas negras. E quais são as causas da desigualdade social? As causas, eu pontuaria aqui um processo histórico que a gente tem, desde o período da escravidão, né, que os escravos, as pessoas escravizadas, tinham uma posição inferior na nossa sociedade, e os requisitos desse processo, né, de escravidão a gente percebe ainda nos dias atuais, quando as pessoas ainda são discriminadas pela sua tonalidade da pele, pelo jeito do cabelo. As pessoas insistem em pegar esses detalhes, que são detalhes do passado e que hoje não deveriam mais existir. Quais são as pessoas que mais sofrem com a desigualdade social? Com a desigualdade social, as pessoas negras, as pessoas pobres,
né? A gente pode falar, inclusive, sobre racismo científico ou racismo ambiental, porque as pessoas que mais sofrem com as mazelas da sociedade, né, com enchentes, com o lixo na rua, são as pessoas que moram em bairros periféricos, não as pessoas que moram em bairros nobres, que têm geralmente as suas ruas limpas, que a coleta de lixo passa corretamente. Então a gente já pode falar também de racismo ambiental. São essas pessoas que são mais vulneráveis, né, a essa desigualdade social. Olá, eu sou David Micael, eu fazendo aqui, vou fazer uma pergunta para Ana Porto sobre desigualdade social. Para você, o que é desigualdade social? Bom, para mim, desigualdade é relacionada à questão de renda. Né? Porque quando a gente ouve falar em desigualdade social, a gente pensa que é só relacionado a uns ganharem mais do que outros. Mas não é. Desigualdade social ela está relacionada com outros fatores, como distribuição desigual de renda, distribuição desigual de emprego, distribuição desigual de moradias. Por exemplo, uma parte da população mora ou vive em lugares menos favorecidos que outros. Com relação à saúde, à segurança pública, também existe essa questão da desigualdade social. Para você, quais são as causas para a desigualdade social? Estão relacionadas principalmente às políticas públicas, né? Por que políticas públicas? Porque a maioria das políticas públicas favorecem aquela parcela da população que é melhor, que tem melhor poder aquisitivo ou melhor poder econômico, enquanto uma outra parcela da população ela não tem direito a acesso à saúde de qualidade, segurança de qualidade e educação de qualidade. Quem são as pessoas que mais sofrem da desigualdade social? Aí sim, é o que a gente estava falando e a gente repete, né? São aquelas pessoas menos favorecidas, né? Nessas questões. Saúde, emprego, renda, né? Segurança pública também. Essas pessoas são menos favorecidas. Por quê? Porque como elas têm um poder aquisitivo menor, elas não conseguem ter acesso a certos benefícios que deveriam ser proporcionados para todos. Entendeu? Em relação à desigualdade social, qual a situação das pessoas que sobrevivem por R$100 ou até menos? É uma situação, existe um conceito no Ministério da Desigualdade Social que as pessoas que possuem renda abaixo de R$100 ou até R$100 estão em situação de extrema pobreza. Ou seja, são aquelas pessoas que não conseguem o mínimo para se alimentar, entre outras coisas, né? E aquelas pessoas que têm uma renda de até R$218 são aquelas pessoas que estão consideradas em situação de pobreza. Ou seja, elas não têm, elas têm alguma condição de se alimentar, mas não é ainda aquela condição adequada para o ser humano se desenvolver. Né?